Voltamos, estamos voltando. Oi, pessoal, estamos de volta. Deixa eu puxar a Deia. Ô, Deia, me pede aqui. Vou colocar a Deia. Oi, Deia, Oi, voltamos. O pessoal tá voltamos. entrando. Vamos lá. Então a gente tava falando, pessoal, esperar o pessoal começar a entrar de volta. A gente estava falando de política de viagens, abordando os pontos principais, os 35 pontos principais que devem ter a política, coisa pouca. Tem bastante pergunta, Deia, que tem no nosso grupo. Vamos ver se a gente consegue, depois que terminar a live, a gente consegue endereçar algumas delas, mas eu fui olhando a gente foi tentando abordar tudo aqui. Tá bom. É, eu, eu, e a gente agora estava falando da política de viagens nessa fase que a gente está vivendo, e a princípio, até existir o medicamento ou uma vacina, a gente vai ter que realmente olhar a política de viagens com um pouquinho mais de. Eu vou usar a palavra carinho, Uhum. porque até o Alê Cordeiro da Argo, ele estava na outra live, ele escreveu que o usuário, entender o usuário, conhecer o usuário, vai ter que realmente existir agora. As empresas que provavelmente simplesmente não fizerem modificação nenhuma ou não rever a sua política, ela pode colocar a vida de um viajante em risco, né, Deia? Sim, Então, a gente sim. falando um pouquinho dessa cultura do cuidado, que é muito mais do que duty of care, é muito mais só que fazer o tracking do viajante, saber onde o viajante está, é um cuidado com a construção de uma política para aquelas pessoas que são viajantes frequentes. Eu queria que você contasse um pouquinho disso para a gente, como é o olhar agora nessa fase da pandemia. Tá. Tem um grande ponto que acaba acontecendo, né, Gi, que quando se fala em duty of care, é meio que um duty of care igual empresas que fazem, que cuidam do tracking de viajantes e fazem, Localização de abordam essa parte viajante de no mundo segurança. inteiro. É, só isso. Exato. É quase que um igual, tá? Eu digo quase que, porque, claro, né, a gente não pode generalizar, mas de um modo geral as pessoas têm esse entendimento. E o Duty of Care, na verdade, ele vai muito além disso, tá? Você ter a habilidade de fazer o tracking, de localizar um viajante numa situação de emergência, é parte de um Duty of Care, de um programa de Duty of Care implementado na tua empresa, tá? Mas ele Uhum. vai muito além disso. E como que a gente faz? O que que é? Né? O Duty of Care é o nosso dever de cuidado. Então, a empresa, ela tem o dever, a obrigação de Legal. cuidar do viajante, legal, de cuidar do viajante quando ele está fazendo uma viagem corporativa. Então, você vai viajar pela empresa, existem as obrigações da empresa. E aí a gente não está falando só de parte de legislação nem nada, é o teu dever de cuidado. E aí você tem que olhar para toda a jornada do teu viajante, né? Então, em toda a jornada dele, não é se acontecer alguma coisa, eu tenho um aplicativo aqui que traz um mapa, é super legal, traz o mapa, eu Exato. sei onde todo mundo tá, né? Uhum. Não, mas espera aí, de toda a jornada, ele vai começar a fazer, ele está no processo para ele fazer aquela viagem, Uhum. tá? Assim como a gente tem bastante viajante frequente, Gi, a gente tem viajantes que, de repente, vão fazer a primeira vez para aquele determinado destino pela empresa, né? Então, eu tenho algum lugar, eu tenho alguma área que controla quais são os países de risco. O meu viajante, se ele quiser saber, eu preciso fazer uma viagem para a Ásia, eu posso fazer? Se é um país de risco, que a minha empresa entende como país de risco, sim ou não? Eu vou fazer, de repente, um trecho interno na Europa e está aparecendo uma companhia aérea que é uma low cost da Europa. E como eu Uhum. não viajo muito, eu não sei. Será que eu posso pegar, eu posso entrar nessa companhia aérea, eu posso voar com essa companhia aérea?
Uhum. Eu vou me hospedar lá fora. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? É diferente a gente falar de hospedagens no Brasil, né? Eu vou Tá. hospedar lá fora. Lembra que a gente estava falando outro dia de fazer um papo sobre os cases e tudo mais? Eu fiz uma Uhum. viagem para Praga, essa você tem que me lembrar. Eu fui para Praga uma vez e eu tenho um case de hospedagem para contar, que eu não vou contar aqui, porque senão a gente vai também ficar uma É hora. que, inclusive, gente, a gente quer fazer na semana que vem esses cases que na hora eram super tensos, né? Que a gente ficou desesperado e que agora a gente consegue rir, né, Deia? Mas a gente fala Consegue isso no rir. final. Que vocês vão É, poder se candidatar para contar os cases pra para gente. falar. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, Gi, então, a gente, como que a gente cuida do viajante, né? Provendo esse tipo de informação para ele. Então, eu Uhum. preciso ter algum local em que eu tenho essa informação que ele pode consultar e que ele pode se informar a respeito. Quando ele vai se deslocar, aí entrar na parte, quando a gente fala de olhar para a parte de mobilidade, eu também cuidando dele, eu estou entendendo, porque eu estou decidindo se ele vai usar Uber, carro próprio ou táxi, não só de um ponto de vista custo. Agora, mais do que nunca, Um eu ponto de também vista estou saúde. cuidando do ponto de vista saúde. Então, eu também estou cuidando do meu viajante, né? Uhum. A hora que ele, legal, o bilhete está emitido, ele vai, ele vai para um determinado país, que moeda que eu tenho que levar? Eu levo dinheiro, eu levo cartão, meu cartão de crédito, eu vou chegar Uhum. lá, eu posso pegar táxi? Né? Se uma pessoa que, por exemplo, táxi no México é algo super perigoso, mas eu não Uhum. sei, nunca fui para lá, chego lá, pego um táxi, Tá, né? tá, Então, esse tipo de informação também é nosso dever prover essas informações para o nosso viajante, tá. tá? E aí ele viajou. Aí ele viajou, ele tem que saber que se ele precisar de alguma coisa, não é só se acontecer alguma coisa, mas se ele precisar de alguma coisa, para quem que ele liga? É para o chefe dele mesmo? É para a mocinha de viagens? Né? Para o mocinho de viagens? É para a segurança? Para quem que ele liga? Então a gente tem que ter Aham. um comitê dentro da empresa, tá, Gi? A gente tem que ter um Uhum. comitê, e eu acho que uma das coisas que essa situação que a gente está vivendo aí da pandemia, ela traz, na verdade ela trouxe vários pontos que a gente tinha que ter antes e que agora, daqui para frente, a gente não vai ter mais como fazer sem ter, né? Uhum. E um Uhum. comitê de risco, por exemplo, é um deles, a empresa tem que ter. E aí ali você tem que trabalhar e tem todas as áreas envolvidas. A gente tem o RH de novo, a gente tem saúde, a gente tem risco, a gente tem área de segurança. Então você tem todas as áreas ali envolvidas, inclusive projetando cenários e já pensando em soluções para mitigar problemas, né? E, E não, eu até fazer uma observação, Déia, que a primeira coisa provavelmente a ser feita é ver se o perfil dele carregado no sistema está atualizado, né? exato, Porque eu lembro de uma palestra que eu participei num DBTA que nós fomos, e eles tinham um checkbox, né, que o viajante poderia escolher qual é a forma que você quer ser contactado em caso de situações de emergência. E ele poderia ser mensagem de texto, poderia ser o WhatsApp, e-mail. E aí eles foram perceber que quando eles clicavam mensagem de texto ou WhatsApp, não tinha carregado o o telefone celular celular. dele no perfil. Então, Uhum. isso foi uma revisão que eles fizeram do procedimento de segurança, tendo a certeza que o viajante escolhia a melhor forma de ser contactado e se ali dentro estava carregada a informação dele. E hoje, provavelmente, isso é um trabalho que vai ter que ser feito para toda a base de viajantes da empresa, né? Exatamente. Até porque quem teve problema para localizar os viajantes, por não ter o celular, sentiu na pele com essa situação agora, Gi, É, é. sobre a importância extrema disso. Porque a gente já teve situações, quem trabalha bastante tempo na área, já teve situações de queda de aeronave, e você, né, precisar entender, mas assim, você não tinha todos os viajantes da sua empresa envolvidos naquela situação.
Você Uhum. não tinha todo mundo que estava viajando quando deu, por exemplo, o tsunami. Você não estava com todo mundo no mesmo lugar. Agora não, uma pandemia global afetou todo mundo. Você teve que contatar absolutamente todas as pessoas que estavam fora. Né? Então, você Exato. primeiro teve o ponto de saber quem eram essas pessoas e segundo, como me comunicar com eles. Uhum, Né? uhum. Então, a gente até tem os perfis atualizados, mas no nosso caso, a gente tem um outro sistema que tem o perfil de todo mundo, é um organograma, é super legal. Quem não conhecer, quiser conhecer é o Pingboard, é muito legal o Pingboard. Eu É, sou, assim, eu começo a trabalhar, eu abro o Pingboard ainda, sabe? Porque ali eu vejo a é. carinha das pessoas, eu sei de que áreas elas Que são, legal. e tenho, É. e tenho o telefone, as pessoas têm o celular, mesmo que o celular pessoal tá ali. Mas, Déia, É, sabe o que é interessante a gente nessa conversa? É, quando você estava contando a gestão duty of care na pré-trip, antes da viagem, e durante a viagem, e agora vai ter que ter uma gestão de um duty of care pós-viagem também, né? Porque você vai ter que controlar o uhum. estado de saúde do viajante. São coisas que, quando você estava contando, eu fiquei pensando, mas isso deveria ser o normal, né? Isso É, são todas ações que nunca deveriam ser nada diferentes dessas ações que a Déia está comentando agora. E que, exato. na esperança de que agora a necessidade traga o olhar de fato para essa cultura de cuidado do seu funcionário, né? Exatamente. Eu acho que, sinceramente, assim, Gi, durante muito tempo, o foco, como eu falei um pouquinho antes, ele voltou 100% para redução de custo. Então, acaba que quando você está só focado em custo, é um único objetivo. Você vai direcionar todas as suas ações para aquilo e você não vai enxergar o resto. Né? Uhum, Então, eu sempre falo, quando a gente vai ajudar os gestores a definir como que eu vou definir um objetivo para o meu programa de viagens. Tenha no mínimo 2 drivers dentro do seu objetivo. Se puder, tenha um terceiro. hum, Porque aí você começa a ter ações que respondam para todos. Redução de custo, engajamento, melhoria da experiência. Então, eu vou ter ações legal. que abordam os 3 pontos, né, dentro de um mesmo objetivo. E aí, voltando um pouquinho para o que a gente estava falando do Duty of Care, então, primeiro, eu tenho a habilidade de localizar todo mundo, eu tenho o contato de todo mundo. Mas, independente disso, Gi, independente de estar olhando para uma situação de risco, mas como que o viajante se sente suportado? Quando ele vai viajar e ele sabe que se acontecer alguma coisa é para essa pessoa que ele vai ligar. E se ele ligar, Uhum, essa pessoa vai atender, porque essa pessoa, essa área ou esse comitê vai estar disponível 24 horas, nos 7 dias da semana, nos 365 dias do ano, exato. né? Então ele se sente cuidado, ele sabe que se ele precisar, ele tem um apoio ali. Ele viajou. Ah, a empresa emite o seguro viagem, ou não emite seguro viagem, usa o seguro do cartão. Ele sabe que Como? ele tem seguro, ele sabe que se acontecer alguma coisa, como que ele aciona, porque ele pode chegar no destino e ele pode ter uma dor de barriga. Ele pode se Uhum, intoxicar com algum alimento. Sabe, uhum, coisas que não são, porque eu não tô doente, eu tô bem, vamos tirar o Covid. Tô bem, uhum. vou viajar, tô super bem. Só que eu como alguma coisa no aeroporto, em alguma conexão, e quando eu chego lá, eu começo a passar mal. E aí, o que É, eu faço? Porque você já está super fragilizado, né? Você está é. longe das viagens internacionais, principalmente. Você está longe do teu país. Você não, às vezes você está viajando sozinho, não tem um colega. Então ele precisa saber, cara, se acontecer qualquer coisa, primeiro você faz isso. Você liga nesse número. Segundo, você tem aqui um plano de saúde, um seguro viagem, ou você tem uma cobertura para isso, isso e isso. Como que você aciona? Assim, assim, assim. E Pronto, você o cara já está sabe, suportado. Ideia, que nessa empresa que eu vi a palestra no DBTA, eles tinham no perfil o contato de emergência. Eu, Uhum. que era, bom, eu não consegui, aconteceu alguma coisa, e aí você está falando de um desastre natural, algo que o viajante não conseguiu ser contactado pelo e-mail que ele tinha colocado no perfil dele, então tinha um segundo nome para ligar para tentar receber informação daquele viajante. Então sempre tinha um contato de emergência. Então você Assim como a gente imagina. preenche no check-in das companhias aéreas, né? Se você Exato, quer informar sim ou exato. não. E a gente vê o É, quanto é importante. A Nayara é, escreveu para mim um caso que aconteceu até comigo, que eu vou contar quando a gente
acontecer a semana que vem o nosso bate-papo de uma intoxicação alimentar quando eu estava numa reunião em BH. Mas é bem Olha, por dei um aí exemplo mesmo. sem saber, hein? Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Mas segue lá, né? É, Então a ideia é que a gente possa realmente, de forma muito minuciosa, olhar a segurança do viajante em todas essas três etapas, que é a pré-viagem, durante a viagem e agora vai ter um e o pós-viagem, né, pós-viagem, Déia? exatamente. E olhando para segurança, bem-estar e saúde, Gi, vão ser os Aham. três, tá? Então, a gente, agora o que muda, né, é a gente incorporar, além de olhar para custo, a gente vai olhar, vai continuar olhando para custo, para segurança, para saúde e bem-estar. A gente vai trazer esse cuidado com o viajante mais perto. As empresas já estão mais, né, com um olhar mais aberto para isso, em função aí de todas as ações que as empresas precisaram fazer para proteger, né, os seus funcionários. Porque aí E a você gente não sabe, estava falando. pode Não, falar. a gente não estava falando de um percentual de funcionários que viajam. A gente falou de Isso. 100% da companhia, né? Não, é isso que eu ia dizer. Você tem um cenário que atinge 100% da companhia. Então, todos, de presidente C-level até o que a gente fala, né, de chão de fábrica, tá todo mundo tendo que se rever a forma de viajar. Então, esse é um É. tema agora que toca ao presidente da empresa. Então, E talvez a outra, sensibilizar, se fica mais sensibilizado, né? e é um tema que não dá margem, não dá espaço para clusterização. Para esse vai ser Exatamente. assim, para esse vai ser Somos assim. Não, vai todos ter que ser igual para todo iguais. mundo. Você tem que ser igual para todo Exatamente. mundo. Então, é claro, né? Vamos tirar, enfim, toda a situação, toda a gravidade, né? Não quero com o meu comentário diminuir isso, porque de forma alguma. Mas a gente pode tirar proveito de bons resultados quando a gente olha para o negócio em função dessa situação, porque mudou muita coisa. E as Uhum, pessoas, os próprios CIS, os próprios viajantes, eles vão ter um novo olhar, né? Então, uhum. quando a gente começar a falar agora, olha, não compra direto no site da companhia aérea, você tem um canal de compra que está lá, está dito na política, né? Canais autorizados. Uhum. A gente pode usar o argumento, se acontecer alguma coisa, eu tenho como te achar, né? Exatamente. Então, eu acho que, então, de novo, né, sem tirar a gravidade de tudo, mas a gente vai ter bons frutos a partir desse momento aí que a gente está vivendo em função disso, né? Não, e são oportunidades, né, Déia? A gente sabe que a mudança vai ter que acontecer, não vai poder ser como antes, e aí tem essa nova construção, tem a comunicação, e eu queria trazer até nesse item, a gente nem conversou sobre isso, mas foi algo que surgiu na nossa reunião dos gestores de viagens a semana passada, o quanto os gestores eles fazem parte do comitê de crise das suas empresas e do comitê do Covid. Uhum. Porque quando a gente fala em comitê de crise ou comitê do Covid, a gente está dizendo o quê? Que você tem acesso à estratégia de retomada da tua empresa, se for agora no caso do Covid. Estratégia de retomada, ela vai envolver viagens. Então, o quanto você está de fato envolvido ou quanto você recebe informações completamente atualizadas de como a sua empresa vê a situação atual e o que ela planeja para a retomada que vai envolver viagem. Eu não sei, Uhum. dentro hoje de você, como gestora de viagens, Zéia, onde você se encontra, porque no nosso caso a gente viu pouquíssimos gestores envolvidos, acho que um envolvido com o comitê de Covid, e a grande maioria recebendo informação, mas não tão atualizada assim sobre a estratégia de retomada das empresas. Eu acho que, como você falou, Gi, um gestor, tá? A maioria das empresas, e aí acima de 95%, eu vou dizer, não envolveu o gestor de viagens. Porque entendeu que não estamos viajando. Não estamos E aí você viajando. não tem o que fazer. Uhum, Exatamente. Então, comigo não foi diferente, tá? uhum. Então, inclusive as minhas atividades, eu vou dizer que eu tô com 5% do meu dia em viagens hoje. Eu já estou realocada em outras atividades.
porque a Tá. gente não tem viagem, né? No meu caso especificamente, o que eu estou fazendo, tá? O que eu procurei fazer? Me aproximar de uma área específica, que é uma área de risco, que tem as informações atualizadas, e Boa. começar a trabalhar a estratégia de retomada de viagens com os inputs que eu recebo dessa área. Então, eu não vou fazer parte de um comitê, né, enfim, mas eu não vou deixar de fazer o meu trabalho, que é pensar na retomada, é pensar que quando tudo isso passar, as pessoas vão começar a viajar e alguma coisa precisa ser feita. E aí é consumindo um pouco de informação e puxando dessa área para me alimentar, para eu conseguir trabalhar nesse desenho. E a gente Até está fazendo a porque. quatro mãos, na verdade. Ah, vocês estão fazendo a quatro mãos. A quatro mãos, aham. Fazendo junto com essa área. Porque você vai ter que provavelmente desenhar um manual de cuidados, né? Que independe Uhum. até da política, você vai ter que ter um manual que o seu viajante vai ter que ter a hora que chegar no hotel, for alugar um carro, entrar num avião, enfim. Você vai ter que desenhar Isso. isso. Provavelmente a retomada vai ser por ondas, então você precisa entender até capacidade de pessoal, comunicar a tua agência, que vai ser importante. Por isso que a gente tem falado tanto em como o gestor conseguir se envolver nisso, porque às vezes a empresa ela não vai abrir a porta para você falar venha, como você fez, Não, você foi lá e se juntou a uma área que é essencial, que é segurança, né? exato. E foi assim, de uma maneira informal, ao começo da conversa, né? Foi de uma maneira informal. A gente tem o Slack que a gente usa para comunicação, né? Como se Hum. fosse um communicator, enfim. Entrei lá, abordei, também já é uma pessoa que eu conheço, a gente já trabalha junto, né? Abordei e falei, olha, eu estou pensando quando tiver retomada, já queria começar a desenhar ações, desenhar um manual de boas práticas. O que você acha da gente fazer isso junto? E ela recebeu Legal. super bem, falou, super top, vamos começar a fazer. E a gente começou um desenho, ainda está bem embrionário, assim, que a gente está fazendo, por conta de outras atividades emergenciais que a gente teve ali, né? Uhum. Mas a gente está trabalhando nisso. Mas a gente tem que ir atrás porque primeiro porque assim, ó, o mundo não tem mais espaço para as pessoas que não buscam. Então, não tem mais espaço para. Mas, Andréia, você não pensou? Ah, mas ninguém veio falar comigo. Não tem mais espaço para isso, Uhum, né? uhum. Para mim, na verdade, nunca teve, né, Gi? Porque eu sempre fui uma pessoa de querer entender, um pouco inconformada com as coisas e querer ver o melhor jeito de fazer, então de buscar outras soluções. Isso já é um pouco da minha natureza, eu já sou Uhum. assim, né? Então não tem aquela coisa assim, você tinha um prazo para entregar tal coisa, por que você não entregou? Ah, porque fulano não respondeu meu e-mail. A responsabilidade da entrega é sua. Se ele não respondeu, você Uhum. liga, você escala, você sabe. Então, nesse sentido que eu acho que a gente tem que muito trabalhar. Eu não fui envolvida no comitê, mas tá. Mas como é que eu faço? Né? Por onde eu já consigo trabalhar para já começar a pensar em algumas Exato. iniciativas? Porque eu vou ser cobrada, gente. Não tenha É isso que eu ia dúvida. falar. Você vai ser cobrada por o manual estar pronto quando o negócio Uhum. acontecer. Você não vai poder falar, poxa, mas vocês não me chamaram quando estava acontecendo o negócio. Eu não sabia que isso ia acontecer. Exato, não tenha dúvida. Então, você já tem que entender dentro da tua estrutura, dentro da tua empresa, dentro da tua organização, como que você enxerga esse caminho, qual é a área que pode te apoiar e como que você começa a construir isso. Convida a área, fala, olha, estou pensando em fazer, quer fazer comigo? Exato, me ajuda. A gente teve uma pergunta aqui interessante se pode ser feito um anexo, entre aspas, durante a pandemia, em vez de mudar a política como um todo. Eu arrisco a dizer que você tem que olhar a política também, não, Deia? Não só simplesmente fazer um É, anexo. Para tempos de pandemia, aqui tem um anexo. O que que você acha? é. Eu acho que vai depender muito de o quão você está alterando o quão você está alterando a tua política, né? De repente, se você está revisando ali um ou dois pontos, você pode ter alguma coisa bem pontual, tá? E também tem que entender muito de quanto tempo, né? Porque você vai escrever uma política toda nova, tá? Você vai atualizar a tua política inteira. E Uhum. aí você não sabe se ela vai ficar válida por 2 meses, por 3 meses ou por 6 meses, né? Então, talvez faça sentido
não um anexo, não diria um anexo, mas você escrever uma política que está válida e que substitui a anterior, efetivamente da data X, até a, o término ou novas orientações da situação da Covid. Uhum. E aí, Mas ponto, aquilo terminou, você resgata. Só que se você resgatar, provavelmente você não vai resgatar o que era antes, é isso que eu ia falar, porque né? algumas ações você vai ter que de fato rever e mudar, né, Déia? É. Eu não faria uma específica, eu falando Tá. por mim, tá? Eu não faria uma específica assim como anexo ou específica para esse período, tá? A gente tá, até porque a gente já estava num trabalho de revisão da política, porque já tinha alguns itens que a gente precisava revisitar ali. Uhum. Então agora a gente está aproveitando para já alterar a política, porque de verdade isso não vai durar um mês, né? Então, provavelmente todas as ações que a gente está implementando, elas vão no mínimo até o final do ano, É. né? E aí, então, você consegue fazer uma revisão anual em 2021 na tua próxima revisão. Se você for alterar alguma coisa, você vai alterar. Mas certamente ela não vai ser para voltar ao que era antes. Até porque, enfim, você vai ter viajantes que talvez não viajem mais porque consegue fazer negócio de forma virtual. Então, você talvez tenha uma redução mesmo do número de viajantes da empresa, que é natural, que a gente descobriu novos caminhos Uhum. para fazer negócio. Muitas empresas já colocaram que talvez 25% do número de viajantes da empresa do total não viajem mais, a gente já viu esse número sendo comentado, e aí você vai entender qual vai ser seu novo volume, né? Porque também vai Exato. ser uma compreensão de números, né? Exatamente. Porque a gente não sabe, se você me perguntar hoje, eu consigo te dar um dado histórico, mas diferente do que era anteriormente, que a gente sempre olhava para o ano anterior, tinha uma projeção, e a gente conseguia ter uma ideia se eu vou aumentar, vou diminuir. Se você me perguntar o que vai ser o segundo semestre, eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. E não tem estratégia da companhia, a companhia está só esperando passar para voltar com tudo, ou não, vai retomar aos poucos. Não, não tem algo que diga para gente, neste momento, como isso vai ser refletido em viagens. Até Uhum, porque uhum. tem um ponto que você falou, né, Gi? Que é a própria questão do viajante falar, cara, eu não me sinto confortável, eu não quero ir, Exato, né? exato. E daí uma pergunta aqui, com que frequência você acha que tem que revisar a política de viagens, independente de ter alguma situação como essa? Independente, tá? Obrigatoriamente uma vez por ano, no mínimo, tá? No Tá. mínimo. Agora, por exemplo, se você tem uma situação que não é uma situação de crise, uma pandemia, mas você tem algum player novo, alguma mudança mercadológica, algo que mude o mercado, que mude o jeito das pessoas fazerem viagens, aí também cabe Uhum. você parar e fazer uma revisão, tá? Até porque os Mas, números do teu relatório também tem que ser um balizador para você entender se é exato, a política ou se é o comportamento do viajante, né? exato. Mensal, inputs, O né? telefone. Aham. Ah, tá. Ele Não, também tô vai com o te meu trazer o telefone, acompanhamento gente. Não sabia mensal. que isso acontecia no meio de uma live, mas tudo bem, desculpa. A, Vai a lá, hora que eu Déia. fui pegar o fone foi porque eu estava sem o fone, tocou meu telefone, eu recusei, automaticamente o volume não voltou mais. Você ficou baixinha, daí eu tive que pegar o fone para te ouvir de Ah, novo. tá. É, Aprendendo, aprendendo. é. Mas diga lá, Déia, diga lá, desculpa. Então, eu acho que pelo menos uma vez por ano você tem que olhar, ver se tem alguma atualização que você precisa Tá. fazer. Mas isso se você não tem a recorrência, né, de estar trabalhando com isso. Porque, por exemplo, se você faz acompanhamento mensal dos seus números, acompanha o mercado, você entende, né, enfim, todo o cenário, você está mensalmente olhando para aquilo e você entende pontualmente quando você precisa atualizar a política, né? Fica tranquila, Déia. A gente vai contar Foi, para o mano. pessoal que você está trabalhando de casa, você não está em home office, você está trabalhando de casa e é difícil mesmo. Ela conseguiu.
colocar um filmezinho, né, pra Lulu assistir, e agora ela tá tristinha, porque a gente já também tá aqui, gente, há quase 1h30, né, Deia? Então, eu ia falar, foi uma vitória, quase 1h30, Eu ia mas é porque falar acho que ela também. dormiu e agora ela acordou. Ah, acordou. Eu Mas, acho que foi gente, isso. olha, eu acho que foi um bate-papo super legal. A semana que vem, a proposta que a gente quer fazer para vocês é vocês trazerem alguma situação uó que aconteceu com viajantes ou na empresa. Ou com A vocês Deia ou com mesmos. vocês mesmos. A Deia tem a dela, eu tenho a minha. E aí vocês podem mandar para a gente mensagem no direct mesmo. Quem tem os nossos e-mails pode mandar por e-mail. Aí a gente vai fazer uma curadoria e a gente vai chamando vocês para contar. Nós fizemos isso com o nosso parceiro de conteúdo em eventos, a Eventse. Tivemos que fazer 2 edições, porque uma edição só não deu conta. Teve Tinha muito bastante caos para contar. história, muito caso para contar, e foi um alívio no final do dia a gente poder bater um papo mais leve, sabendo que um dia a gente sofreu e hoje a gente está dando risada. Então escrevam para a gente, digam para a gente o que vocês estão pensando. Deia, recados finais da Belinkers para o pessoal. Tem um convite para fazer. Quem ainda não segue a gente, siga a gente aqui no Instagram, LinkedIn, Facebook. Só procurar lá, @Belinkers, vai achar a gente. Fica de olho. Essa semana ainda a gente vai divulgar. A gente está com um programa que vai ser uma semana de masterclass de terça a sexta, na segunda semana de junho. Então a gente vai divulgar ainda essa semana. Vão ser aulas mesmo, então com formato de aula. É um convite que a gente faz para vocês conhecerem a nossa metodologia, o nosso material, as nossas aulas. E o mais legal de tudo, vão ser gratuitas, então vai ser uma semana do Tamo Junto, do conhecimento mesmo. E a gente vai divulgar ainda essa semana. Então só ficar ligado nas redes sociais, que a gente vai divulgar a semana certinho, quais são os temas e o link para fazer a inscrição. Fechado. E da nossa parte, a Lagev, a gente tem um trabalho que chama Lagev na sua empresa. Então, se vocês precisam sensibilizar os gestores de vocês, ou se agências gostariam de compartilhar algum tema específico, contacta a gente na Lagev. A gente vai fazer um trabalho diferente esse mês. A gente leva esclarecimento para vocês sobre temas ligados ao que está acontecendo no momento, momento de mercado. E se for algum tema específico, a gente chama a Deia para ajudar a gente também nesse esclarecimento. E a Lagev também, a gente está no LinkedIn muito ativo, no Facebook, aqui no Instagram. Qualquer coisa que vocês precisarem, chamam a gente no direct, mas segunda-feira que vem, acho que é 1º de junho, a gente vai estar. Acho que é. Dia 1º de junho, a gente está aqui às 17 horas. Então, mandem para a gente mensagens contando essas situações UO que vocês já passaram, vocês mesmos ou alguém na empresa de vocês. Tá bom, gente? Obrigada pela parceria, pelo horário que vocês estão aqui com a gente. Fiquem bem, se cuidem. Até semana que vem. Obrigada, Um beijo para todo mundo. Obrigada, Deia. Gi. Tchau, Beijo. Edu. Tchau, Vani. Obrigada. Obrigada a todo mundo Tchau, que está aqui pessoal. online. Obrigadão. Tchau, Lulu. Ó, a tia Gi tá falando tchau, Lulu. Quer dar tchau? Tá dormindo. Tá bom, Tchau, tá Gi. bom. Um beijo, Obrigadão, gente. beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada, obrigada. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.